Eventos precursores do milênio. 3 grandes eventos, entre outros, hão de preceder o estabelecimento do reino milenial na Terra: o arrebatamento da Igreja, a restauração de Israel e o julgamento das nações. O primeiro desses importantes acontecimentos, ou seja, a glorificação da Igreja, ocorrerá 7 anos antes do retorno de Cristo em glória. Esses 7 anos correspondem à última semana de Daniel, durante a qual se manifestarão as 2 bestas do Apocalipse em todo o seu poderio, levando o mundo a profundo caos que culminará na batalha do Armagedon. Enquanto estas coisas estiverem acontecendo aqui na terra, os crentes passarão pelo tribunal de Cristo para receberem a sua recompensa e participarão das bodas do Cordeiro, a grande festa do casamento de Jesus com a Igreja triunfante. A plena restauração do povo de Israel ocorrerá no auge da sua aflição, quando tudo parecer perdido diante de inimigos humanamente invencíveis. As pressões mundiais contra os judeus, cada vez mais fortes, se encarregarão de unir esse povo, não apenas em torno de suas milenares tradições, mas principalmente em torno das misericórdias divinas e das promessas de Deus relativas à Terra Santa. Israel, que desde o arrebatamento da Igreja será o alvo das atenções e bênçãos divinas, compreenderá as razões de seu regresso à Palestina e se converterá como nação ao Senhor. Essa conversão, porque passará o povo judeu, terá início entre as nações, em lugares remotos, Zacarias 10, 8 a 10, e se consumará na Palestina, quando Jesus descer sobre o Monte das Oliveiras com poder e grande glória. Como a pedra que sem auxílio de mãos se desprende da rocha e atinge a estátuas nos pés e a destrói totalmente, Daniel 2, 34, 35 e 45, assim Jesus desfará pelo assopro da sua boca as 2 bestas e todos os reinos deste mundo, inaugurando então um reino que será estabelecido para sempre, versículo 44. O terceiro grande evento pré-milenial será o julgamento das nações. Jesus assentar-se-á no seu trono de glória, no vale de Josafá, tendo todas as nações diante dele reunidas. Ele separará umas das outras como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Joel 3, 12 a 14, Mateus 24, 30 e 31. Jesus, como rei, será o juiz. É interessante notar que diversos eventos de transição hão de ocorrer até que o reino milenial de Cristo seja estabelecido. Esta ideia está presente na profecia dos reinos mundiais de Daniel, em que a pedra que representa Cristo, antes de encher toda a terra, se tornou primeiramente em uma grande montanha, Daniel 2:35. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Mateus 25, 31 a 34 e 41. Esse julgamento será no próprio vale de Josafá, ou Armagedon, como profetizou Joel, capítulo 3, versículos 12 a 14. Despertem, nações, avancem para o vale de Josafá, pois ali me assentarei para julgar todas as nações vizinhas. Lancem a foice, pois a colheita está madura. Venham, pisem com força as uvas, pois o lagar está cheio e os tonéis transbordam. Tão grande é a maldade dessas nações. Multidões, multidões no vale da decisão, pois o dia do Senhor está próximo no vale da decisão. A base do julgamento será o tratamento dado individualmente aos judeus durante o período de tribulação, como o próprio Jesus afirma em Mateus 25, 40. O que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram.
As pessoas correrão grande risco em abrigar e proteger os judeus ameaçados de extermínio pela primeira besta e pelo anticristo, como aliás já ocorreu em escala bem menor por ocasião da tentativa dos nazistas de eliminar os israelitas. Os sofrimentos da família Ten Boom por haver ajudado alguns judeus, como narra o livro O Refúgio Secreto, é bom exemplo. O princípio bíblico de Gênesis 12:3 continua em vigor. Deus promete abençoar os que abençoam os descendentes de Abraão e promete amaldiçoar os que os amaldiçoam. Os povos julgados. O julgamento das nações determinará quem entrará ou não no reinado de Cristo. A Bíblia afirma que todas as nações estarão reunidas diante dele, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, Mateus 25:32. Jesus continua falando da bem-aventurança dos que estiverem à sua direita, pois possuirão por herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. E depois fala da desgraça dos que estiverem à sua esquerda, pois irão para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Versículo 41. O julgamento do povo israelita, chamado por Jesus de meus menores irmãos, já terá ocorrido no período de tribulação, quando se cumprirá essa ameaça divina. Trarei vocês dentre as nações e os ajuntarei dentre as terras para onde vocês foram espalhados, com mão poderosa e braço forte, com ira que já transbordou. Trarei vocês para o deserto das nações e ali, face a face, os julgarei. Palavra do soberano, o Senhor. Contarei vocês enquanto estiverem passando debaixo da minha vara e os trarei para o vínculo da aliança. Ezequiel capítulo 20, versículos 34 a 37. É evidente que essas nações ali estarão representadas por seus ministros e exércitos, mas graças aos atuais e futuros progressos das comunicações eletrônicas via satélite, todos, embora em suas casas e nas mais distantes regiões do globo, se sentirão como diante dele. As nações serão julgadas coletivamente pela maneira como trataram o povo de Israel. A base desse julgamento está em Gênesis 12:3. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem.